Mais uma semana juntos aqui no programa Escola Bíblica, ao vivo com você. Que bom ter a sua companhia para estudarmos mais uma vez o tema Paulo, mensageiro da cruz. Essa é a nossa última semana dessa temporada e a gente vai escrever para você desenhar a história e trajetória de Paulo e o que ele falou sobre a idolatria. Que tema forte, hein? Que mexe com a cultura das pessoas, com a emoção, com a tradição, com a religiosidade também. Mas a gente tem que entender o que a Bíblia fala sobre esse assunto, em específico o apóstolo Paulo. É bem rápido, na sequência a gente já começa esse tema com você. Enquanto isso, vá se preparando, compartilhando pelas redes sociais, interagindo com a gente e, claro, participando com a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário também. Bem rapidinho, a gente volta já. Mais uma vez, a Novo Tempo, programa Escola Bíblica. E olha, é muito legal a gente saber que várias pessoas estiveram com a gente durante toda essa temporada. A gente está fechando mais uma semana. Como é que passa rápido, né? Eu sei que existem pessoas que estão assistindo o programa Escola Bíblica já há mais de ano. Toda semana, todos os dias acompanhando cada tema que a gente aborda aqui, cada temporada também. Olha que interessante, a gente já abordou vários temas nessa temporada que está encerrando essa semana, né? Paulo, mensageiro da cruz, aqui está o DVD. Se você quiser complementar tudo que a gente tem falado aqui com pensamentos, ideias, conceitos e principalmente o que a Bíblia fala sobre vários assuntos, você pode receber na sua casa esse DVD de maneira gratuita. Durante o programa, você vai estar sabendo quais são as maneiras de você receber esse material na sua casa, tá? Existem 3 maneiras, uma delas é com o QR Code que você vê aqui, é só mirar a câmera fotográfica, você pode pedir pelo WhatsApp ou ligar pelo número do telefone também, vai aparecer ao longo do programa aí, tá bom? Não perca a oportunidade. Quanto tema a gente já estudou, né? Paulo e o arrebatamento, Paulo e a morte, Paulo e o anticristo, Paulo e a prosperidade, línguas estranhas, sexualidade. E vamos lá, vamos falar sobre idolatria essa semana. Paulo realmente escreveu sobre vários temas, né? E é bom a gente saber que vale a pena a gente estudar para a gente conhecer. Se Paulo, ele foi iluminado por Deus, orientado por Deus, a gente pode ser orientado e iluminado também. Nesse momento, você pode acompanhar a gente pelo Facebook, você pode acompanhar pelo YouTube da TV Novo Tempo, Facebook do programa Escola Bíblica, Facebook da TV Novo Tempo. Você pode acompanhar também pelos canais abertos e canais fechados ao longo de todo o Brasil. Cada vez mais TVs estão assistindo a gente e é com muito carinho que eu agradeço a você. Hoje, antes da gente orar, deixa eu dizer uma coisa muito interessante. Hoje à noite, mais tarde, a gente vai ter o programa Anjos da Esperança das 9h30 às 10 da noite. Eu vou participar com você também, aqui na Novo Tempo, você pode assistir. Mas eu estava vendo um outro testemunho que não vai passar hoje, de algumas pessoas que têm acompanhado o programa Escola Bíblica. A gente fica feliz em saber que tem famílias, nesse momento, que estão reunidas em frente à televisão, que priorizam a Bíblia, que de alguma maneira Deus conduz essas pessoas até a Bíblia, pessoas com suas várias denominações, mas que estão aqui junto com a gente querendo aprender um pouco mais. Eu agradeço a você que tem estado com a gente aqui durante esses dias, tá? Vamos orar agora e na sequência a gente vai para o tema, para a última semana dessa temporada. Senhor, obrigado mais uma vez por teu carinho, por teu amor, por teu cuidado, e por podermos estudar a Tua Palavra. Nem sempre ela é fácil, principalmente de ser praticada, é uma luta para nós, é um desafio. A nossa natureza pecadora insiste em vencer, mas vença por nós e que a Tua Palavra seja viva no nosso coração. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando a gente fala sobre um tema como o tema de hoje, a gente lembra de uma coisa muito importante, uma coisa que é muito forte no nosso país, aqui no Brasil. É claro que eu sei que existem pessoas de todos os cantos do mundo que estão assistindo aqui,
E antes da gente falar um pouquinho sobre esse contexto de Brasil, eu queria aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso para os amigos da Angola que estão assistindo a gente, para o pessoal de Cabo Verde também. Se você estiver assistindo, escreva para a gente aqui nas redes sociais, no Facebook, depois eu faço questão de citar o seu nome aqui. Quem sabe ainda hoje, tá? Mandando aquele abraço aí. Mas o Brasil, de um modo geral, é um país extremamente religioso. 50%, e eu vou começar apresentando para você já aqui um slide, 50% das pessoas, é um último dado apresentado no Datafolha, na pesquisa Datafolha de janeiro desse ano, de 2020, 50% dos brasileiros é católico, ou da religião católica, 31% evangélicos, 10% dizem que não tem nenhuma religião, 3% se dizem espíritas, na religião da Umbanda, Candomblé e outras religiões afro-brasileiras, 2%. Outras religiões diversas, 2%. 1% se dizem ateus e os judeus, 0,3%. Vamos fazer o seguinte, para a gente começar aqui, eu gostaria de conhecer você melhor. Vez ou outra a gente posta isso. Mas você vai entrar no nosso Instagram agora, @EscolaBíblicaNT, se você tiver com o seu celular na mão, fácil aí, siga a gente, @EscolaBíblicaNT, vai ter um videozinho, uma livezinha que eu gravei ali um pouco antes de começar o programa, você faz um comentário nela e diz qual que é a sua religião. Você é de que religião? De que denominação? Você é ateu? Você é da Umbanda, do Candomblé, católico, evangélico? Você é judeu? Você é de outra denominação ou religião? Escreva para a gente, eu quero mandar um abraço para você ainda hoje aqui, tá bom? E de onde você é também, de que lugar do Brasil. Muitas dessas religiões têm o costume de fazer imagens para representar os seres que adoram ou veneram. E você já percebeu que os católicos, de um modo geral, e aqui eu estou falando um dado apenas, com muito respeito, os católicos, ele tem as imagens de escultura e muitas vezes as religiões de matriz africana também, são principalmente essas duas religiões que usam mais a questão das imagens de escultura ou imagens feitas de qualquer outro material. E muitas dessas imagens, e também principalmente a de matriz afro, elas têm uma relação muito forte com as imagens do catolicismo. Então, às vezes, a mesma imagem, ou extremamente parecida, tem um nome na matriz africana e um outro nome na religião católica. E se eu perguntar para você, já que o assunto, o tema é idolatria, não sei o que você pensa sobre esse tema, se você concorda, discorda, se você tem familiaridade com esse tema, mas o que você entende por idolatria? É algo bom? É algo ruim? Vem à sua mente o quê? Eu quero apresentar primeiro a visão do dicionário Michaelis sobre esse tema. O que você entende por idolatria? Segundo o dicionário Michaelis, a palavra idolatria é um substantivo que provém do latim e significa, existem 3 explicações aqui, adoração de ídolos. Segundo, o ato de prestar culto divino. E o terceiro ponto, amor cego, paixão exagerada. Essa é uma explicação conceitual dentro do dicionário. Se você procurar outro dicionário, vão ter outras explicações. Agora, se a gente vai até a Bíblia, o conceito bíblico é ainda mais amplo quando a gente fala em idolatria. Idolatrar na Bíblia, idolatrar é transferir a honra que é devida a Deus para um ídolo. Transferir a honra de Deus para um ídolo. E aqui eu quero começar com um ponto que é um ponto-chave para essa semana, para a gente entender o que Paulo vai dizer. Em alguns momentos pode ser que eu repita isso, mas entenda uma coisa, tudo que ocupa o lugar de Deus se torna o Deus do ser humano. Todas as coisas que ocupam o lugar de Deus se tornam um ídolo. Muitas vezes a gente associa, quando a gente fala em ídolo, a gente imagina necessariamente e somente uma imagem, muitas vezes de escultura, de barro, de madeira. Mas tudo que ocupa o lugar de Deus pode se tornar um ídolo. E a gente pode mencionar isso aqui ao longo do programa, tá?
Paulo ele começa o estudo, já que a gente está falando sobre os escritos de Paulo, ele começa aconselhando você e me aconselhando também, tá? Então, para a gente começar, eu quero deixar um texto para você de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, diz o seguinte: portanto, olha que texto direto de Paulo, né? Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Olha que recado ele deu para a igreja de Corinto, baseado justamente no contexto religioso da cidade de Corinto. Amados, fujam da idolatria. Fuja do serviço dos ídolos. E aqui ele está falando inicialmente sobre o contexto religioso de religiões que usavam de fato ídolos construídos por mãos humanas. Ele falava então, nesse contexto, a gente pode analisar no conceito bíblico, o contexto bíblico, ele fala das festas celebradas em homenagem a esses ídolos, os templos pagãos onde eles eram adorados. E a Bíblia, antes mesmo de Paulo falar sobre a questão dos ídolos, a Bíblia começa logo a construir as bases que confrontam a idolatria. Então, logo no início, a gente começa a perceber que a Bíblia diz o seguinte, que nós não devemos nos envolver com a idolatria. É pela idolatria em si, mas é pelo conceito inicial da idolatria. Tenta lembrar comigo o que é idolatria na Bíblia. É basicamente tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Por que é que a idolatria é algo que Paulo diz que nós temos que fugir? Porque nós temos que fugir, deixar de lado, abandonar, esquecer coisas que ocupam o lugar de Deus. Se a gente vai aos 10 mandamentos, a gente vai no Antigo Testamento ali, segundo o terceiro mandamento, e o segundo e o terceiro mandamento, eles, dentro ali do decálogo dos 10 mandamentos, eles proíbem a idolatria. Eles proíbem a veneração e a adoração de imagens de escultura. Vamos ver se a gente acompanha aqui o texto. Êxodo 20, versos 3 a 5, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti o quê? Imagem de escultura ou imagem esculpida, em outra versão. De nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás. E aqui é bem claro, né? Nenhuma representação de adoração que ocupe o lugar de Deus, seja no céu ou seja na terra. E quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente percebe que o povo de Deus, aqueles que deveriam ser o baluarte, né, o estandarte, aqueles que deveriam segurar a verdade de Deus, eles começaram a se tornar o quê? Idólatras também. O povo de Deus idólatra? Exatamente. Era muito comum e até de certa forma natural você perceber que dentro do paganismo existiam pessoas, existiam denominações e religiões que se tornaram pagãs, que adoraram ídolos. Mas quando a gente vê que no meio do povo de Deus, isso choca a gente um pouco. Se a gente começa a analisar as 10 tribos de Israel, quando o primeiro rei, e aí você pode estudar mais a fundo a Bíblia, o primeiro rei Jeroboão, ele começou a instituir o seu reinado, ele colocou a adoração a bezerros. Jeroboão, rei de Israel, bezerros de ouro sendo adorados no meio do povo de Deus. Se a gente vai até as 2 tribos, né? Eram 12 tribos, elas se separaram em 10 tribos e outras 2 tribos. Ou seja, povos que adoravam ao Deus verdadeiro. E essas 2 tribos que se separaram também começaram a instituir o paganismo, né? O rei Manassés, que foi um dos reis mais idólatras no meio do povo de Deus, ele implementou a mais profunda idolatria já conhecida. E a gente vai ver um pouquinho ainda que alguns profetas lutaram no Antigo Testamento contra essa idolatria. E a gente vai entender também o que mais Paulo começa a falar hoje sobre o nosso abandono e o conceito de idolatria também no Novo Testamento, tá bom? Vamos dar uma pausa, após o intervalo quero mandar um abraço para você bem carinhoso e a gente continua estudando sobre esse tema tão forte
e volto a dizer o que eu disse no início, que mexe com a cultura, com a religiosidade e com muitas coisas, quem sabe na sua vida e na sua família também. A gente volta já. Com você aqui no programa Escola Bíblica, trazendo muitas informações para você, sempre aprendendo da palavra de Deus e, claro, com mensagens de esperança e certeza para o seu coração. Tem pessoas queridas que estão participando com a gente aqui. Eu fiz questão de, no bloco anterior, dizer o seguinte: olha, se você é de algum canto aí, fora do Brasil, de algum outro lugar do mundo, entre em contato com a gente aqui, manda o seu abraço. Eu mencionei alguns países da África e algumas pessoas escreveram aqui, tá? E também eu falei assim, ó, qual que é a sua religião? Já que o Brasil é um país religioso, né? A cultura nossa é uma cultura religiosa, qual que é a sua cultura, qual que é a visão que você tem acerca dessas informações todas aí? Olha, eu aproveito e mando um abraço aqui. Quem escreveu para a gente foi a Eluide. Ela diz o seguinte: sou evangélica, sou de Osasco. O Felipe escreveu para a gente dizendo assim: pastor Fábio, tudo bem? Eu sou adventista, sou cabo-verdiano e vivo aqui nos Estados Unidos, na América, na cidade de Brockton. Escreveu para a gente aqui. Felipe, um abraço para você, um abraço para Eliude também. Também a Isa, mora em Goiás, meu pai é adventista, frequenta a igreja adventista, gosto muito de vocês, assisto todos os dias o programa. E tem mais gente de outras denominações aqui, olha. A Vanila diz que é católica, é de Salvador, assiste a Novo Tempo. Tem mais gente aqui, quer ver? Presbiteriano, o Dino é presbiteriano, de Cachoeira, Bahia. Eu achei interessante duas pessoas que escreveram aqui também, que foi a Princes, a Isal escreveu: sou adventista, sou de São Tomé e Príncipe, do país São Tomé e Príncipe, e também a Ediane diz que é da Igreja Universal do Reino de Deus, e duas pessoas aqui, a Neuma diz que não tem religião nenhuma, e também o Aparecido diz: fui católico, fui evangélico, fui testemunho de Jeová e hoje sou agnóstico. Ou seja, basicamente ele não tem nenhuma crença religiosa aí, né? Então, pessoas de várias denominações, várias crenças acompanhando a gente aqui. Eu mencionei no bloco anterior que existiam alguns profetas, e a gente volta um pouquinho com você, alguns profetas que lutaram contra a idolatria. Entre eles, alguns profetas de Deus que lutaram contra a idolatria dentro do povo de Deus, foi Amós. Olha só, idolatria dentro do povo de Deus, é isso que acontecia no Antigo Testamento. Amós lutou contra, Ezequiel lutou contra. Se a gente estuda então esses livros, né, Amós, Ezequiel, Oséias, o próprio profeta Jeremias, que sofreu 40 anos lutando, né? Então, a gente percebe que desde o passado, o povo de Deus se envolveu com a idolatria. Na resposta de Cristo no Novo Testamento, a resposta dele para Satanás, a gente não vai ler, depois você pode ler com calma. E no deserto, Jesus falou em Mateus capítulo 4 que a Deus adorarás, somente ao Senhor adorarás e somente a Ele darás culto. Mateus 4, verso 10. Então a adoração, ela deve ser somente a Deus. E o que Paulo fala sobre a idolatria? Para Paulo, segundo o apóstolo Paulo, o que é a idolatria? Vamos entender aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 5, responde essa pergunta que foi feita aqui. Olha o que Paulo diz: mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Ele começa a descrever algumas coisas aqui que tem que morrer no nosso coração, né? E ele finaliza dizendo assim, olha, a cobiça é uma delas. A cobiça é uma idolatria. Claro, Paulo escreve em outros momentos vários tipos de idolatria, mas é notável a gente entender que ele classifica a cobiça como uma das paixões mais baixas, mais detestáveis, né? O que é cobiça? É sinônimo, é a mesma coisa de avareza, né? Cobiça e avareza é o pecado de querer sempre mais coisas,
mais prazeres. Então, escuta uma coisa, antes da gente necessariamente dizer sobre a idolatria no sentido de uma estátua em si, que muita gente condena, a Bíblia, obviamente, aponta isso como uma não adoração verdadeira, e aí a gente não julga o coração de ninguém, a gente julga o ato, a gente aponta o ato e aponta, de fato, ao que não deve ser praticado. Mas a Bíblia diz assim que o avarento, aquele que cobiça as coisas, ele também é um idólatra. Ele nunca se contenta com o que tem. Ele normalmente inveja o que é dos outros. Eu quero um escritor francês, Honoré de Balzac, ele diz o seguinte: a avareza é um nó corredio que aperta cada dia mais o coração e acaba por sufocar a razão. Então a avareza, ela faz com que as emoções, a flor da pele, façam com que a gente queira cada vez mais. Se lembra que de todas as paixões básicas ali, de todas as idolatrias no céu, a principal delas foi exatamente referida a quem? A Lúcifer, a cobiça dele. Ele quis ser semelhante a Deus. E quando a gente quer ser semelhante a Deus, ou quando a gente coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus, isso é idolatria. Então, se eu cobiço algo, se eu tenho um desejo por algo e coloco esse algo no lugar de Deus, ou em primeiro lugar na minha vida, eu sou um idólatra. Para a gente falar um pouquinho mais sobre Paulo, a gente tem que entender o conceito geral de idolatria. E aí existem pelo menos umas 5 coisas que as pessoas hoje colocam no lugar de Deus. Vamos apontar aqui uma delas, a fama. A fama hoje é uma idolatria. Já percebeu como, se você liga a televisão, se você olha as redes sociais, as pessoas colocam a fama no lugar de Deus? Colocam ou não colocam? Quem tem fama, muitas vezes se acha superior aos outros e sem a necessidade de Deus. Uma segunda coisa é poder. Os poderosos, existe tanto nome poderoso no mundo, que comanda o mundo em várias nações, em várias organizações, instituições. Normalmente essas pessoas colocam o seu poderio à frente de Deus. E tem mais pessoas, outra coisa que toma o lugar de Deus é a questão do dinheiro. Tem gente que coloca o dinheiro antes de Deus. Esses são conceitos gerais, mais amplos, que envolvem muitas coisas. Além do dinheiro também, que você vê aqui, pessoas que colocam o dinheiro em primeiro lugar, existe o conhecimento. Você já percebeu que as pessoas que normalmente não creem em Deus, elas adoram o seu conhecimento, o seu intelecto, e elas acham que o conhecimento que elas têm é maior do que a própria possibilidade da existência de Deus? Elas se colocam no lugar do próprio Deus. Eu não estou dizendo todas as pessoas, mas grande parte das pessoas que não creem em Deus, elas se colocam, através da sua capacidade intelectual, como superiores à existência desse Deus que é uma criação na mente de medíocres, de pessoas ignorantes. E outra coisa que as pessoas colocam no lugar de Deus hoje, olha só, e você vai concordar comigo, as pessoas têm colocado o prazer no lugar de Deus, e o prazer de várias maneiras, E aqui a gente poderia citar exemplos práticos, Tem gente que coloca o esporte no lugar de Deus, se torna uma idolatria, coloca o estudo no lugar de Deus, coloca a namorada ou namorado, coloca filme no lugar de Deus, coloca um programa de televisão, coloca o carro no lugar de Deus, coloca a roupa no lugar de Deus, coloca os filhos no lugar de Deus, coloca a casa no lugar de Deus. Isso é idolatria. John Calvino, grande reformador, ele disse o seguinte: luxúria inclui todos os atrativos do desejo não consagrado. Cobiça ou luxúria, O que é luxúria ou cobiça? Existem coisas que às vezes são boas para nós. Uma casa é boa, é bom a gente ter casa, é bom a gente ter a nossa família, mas a cobiça é a gente desejar tanto aquilo, ou mais e mais aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Amanhã a gente vai estudar um pouco mais sobre esse tema. E que você entenda que somente Deus merece a nossa adoração. Nenhum tipo de idolatria
seja física ou seja algo que nós conquistamos ou nós mesmos, merece o primeiro lugar, o trono do nosso coração, como Deus merece. Deus te abençoe, obrigado por sua participação. Não se esqueça, amanhã tem mais um programa Escola Bíblica para você. Oremos. Senhor, obrigado mais uma vez por esse tema tão forte, que nos traz tantas verdades e que puxa a nossa orelha nessa noite. Nos ajude, por favor, a deixarmos de lado aquilo que não é prioridade e de colocarmos no lugar certo da nossa vida, no primeiro lugar. Não é fácil, mas nos ajude por Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.